Agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para mim que é um dia especial, né, meu? Aonde eu encontro meus dois pais aí, né? Meus dois pais na fé. O que me recebeu e o que cuidou de mim, né, meus? Né? O pastor Ivan foi o que me recebeu. E o pastor Marcelo foi o que cuidou desse vaso, né? Os dois me trataram, irmãos. Me trataram direitinho, em nome de Jesus. Para tudo e para a honra e glória do Senhor, irmãos. Então, peço e venho dizer que é um dia maravilhoso, né? Um dia abençoado. Um dia abençoado mesmo. Não tinha nada melhor como nós terminar um domingo assim, irmãos. Adorando o santo nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, né? Outra hora, nós não se encontrava nesse lugar aqui, né? Estava no mundo pela Umbanda 79. Vai saber se ia estar vivo até hoje. Mas pela graça e pelas mãos do Senhor, né? Aqui está um milagre do Senhor, irmãos. Um milagre do Senhor. Um milagre dos últimos tempos. Um milagre a qual o Senhor fez, a qual o Senhor arrancou lá do lamaçal de pecado, da lata de lixo, e trouxe para perto dele, né? Para os braços dele. Então hoje eu me sinto acariciado pelo Senhor, né? Me sinto, que nem disse um pastor, o bombonzinho do Senhor Jesus, né? De tão maravilhoso a qual o Senhor é para nós, irmãos. Então, e uma coisa digo para os irmãos, não tem nada de impossível que o Senhor não possa fazer na minha vida e na sua. Porque lá em Salmos 133, primeiro vai dizer que, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vêm viver em comunhão, irmãos. Então, quando nós vivemos em comunhão, né? É algo que nos traz a vida, é algo que nos dá alegria, a hora que o Senhor se alegra, é algo que o Senhor manifesta a graça dele sobre o povo de Deus, quando nós vivemos em comunhão, em união, irmãos. Não tem mais nada melhor quando nós estamos em união e comunhão. Não tem nada, porque o Senhor se alegra e o nosso coração também se alegra de estar na presença do Pai. Então eu e você estamos no melhor lugar. Então eu peço que você se entregue ao Senhor nesse momento e comece a exaltar o santo nome daquele que vive, o nome daquele que reina, irmãos, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, todavia eu me alegrarei na presença do Senhor, né? Todavia eu me alegrarei na presença do Senhor. Então, exalte o nome do Senhor, Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é teu nome, Deus. Santo, santo é teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Eu tenho um Deus e que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, igreja. Eu tenho um Deus e que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, chega junto, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E todavia ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus e que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda. E que não haja fruto na vide, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Ainda. E que não haja fruto na vida, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela... Eu creio. O choro dura uma noite, mas ela vem, igreja. Eu creio ainda que a figueira que não haja, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, sim, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito de adorar esse louvor, irmãos, porque esse louvor conta uma história maravilhosa. Ele diz assim, ó, o que a tua glória fez comigo. Porque aquele que pisou no Santo dos Santos, irmãos, não consegue mais viver em lugar algum. Nós podemos até tentar sair dos caminhos do Senhor, andar perambulando de um lado para o outro, mas a presença do Senhor sempre vai estar contigo, irmãos. Aonde eu e você botar plano dos nossos pés, a presença do Senhor sempre vai estar ao nosso alcance. Então entenda isso, que o Senhor não desiste de mim e de você. E a transformação do Senhor é perfeita, que Ele faz. Comece assim comigo assim. Começa adorando. Mais uma vez adorar o Senhor Deus. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Só peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei. Longe do santo, não sei mais
onde estiver, a glória de Deus. E quem já pisou santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. Eu me rasgo e por inteiro eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho, Senhor, na mirra ardente. Só peço que a tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não terei na tua fumaça de glória. Longe do santo dos santos, eu não sei mais viver. E quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, então adore a glória de Deus, a glória de Deus. E quem já pisou santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Exalte esse nome agora, essa noite. Exalte. Santo, Santo. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar. Eu quero que você exalte esse nome comigo agora e diga que Ele é santo, 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 santo. Levante a mão santa para o céu. Levante suas mãos santas para o céu nesse momento. Levante suas mãos para o céu nesse momento e comece a adorar esse santo nome. Santo, santo é o Senhor, santo, santo. A glória dele, a glória dele, a glória. Glória, glória, glória a ti, Senhor, glória, glória. Oh, aleluia. Santo é o nome de Jesus, irmãos. Nós te louvamos, porque Ele é o único. Ele é o único e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder e o louvor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Deus, coroamos e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Santo é Teu nome, Deus. Glória a Deus. Teu reino. Oh Deus, obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei. Tu és Senhor, pra dizer que Tu és o Senhor. E Teu reino é sempre justiça, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja, Deus, a Tua igreja Te adora. Teu reino é brisado, justiça, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja, meu Deus, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos
se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Santo Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é Deus, teu reino é sempre. A tua igreja te adora, a tua igreja, meu Deus, a tua igreja te adora. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é, e teu reino é sempre. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh, oh, oh. A tua igreja te adora. Teu reino é, e teu reino é sempre. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh, oh, oh. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. Só a igreja agora, só a igreja. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Canta aí. A tua igreja te adora. Teu reino é para sempre, teu reino é para sempre, e teu reino é sempre eterno. Aleluia, Senhor Deus. Santo é teu santo seu nome, Pai amado. Nós te louvamos, Pai amado. Nós agradecemos o teu santo nome, Senhor Deus, com unidade, Espírito de Deus. A tua igreja, Senhor, a tua igreja, Senhor, adora. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, poderem tomar de seus assentos. Aqueles pensar, né? Nós também nos machucamos. Nós, quando fazemos alguma coisa de errado, o maior prejudicado somos nós mesmos. Então, nós machucamos a nós mesmos diversas vezes. Quando nós tratamos a área do pecado, né? Nós entendemos que o pecado gerou em nós um peso. E o pecado, segundo a palavra, ele nos afasta de Deus, né? Então, já vem por si só esse peso do afastamento do Senhor. Então, nós precisamos desenvolver no âmbito da nossa vida, no âmbito da nossa família, a prática do perdão. É fácil? Não é fácil. Nós lutamos contra o orgulho, contra a soberba, contra a arrogância, né? Contra, muitas vezes, a não querer dar o braço a torcer, né? A gente não querer admitir. Mas a palavra nos ensina que eu preciso praticar o perdão. Não porque o outro me fez algo, mas até mesmo porque eu não fiz algo a ele, mas ele, ao me fazer alguma coisa, eu devo perdoá-lo. Está lá no livro de Mateus. Se tu tem alguma coisa contra alguém, antes de apresentares a tua oferta ao altar, ao Senhor, vai lá e reconcilia-te com teu irmão.
Difícil isso, né? Quando muitas vezes nós não damos a razão para isso. É difícil nós pedirmos perdão quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende. E a tendência nossa é que isso acontece normalmente num ciclo de relacionamentos. No lugar onde moramos, muitas vezes com o vizinho, né? Muitas vezes no local de trabalho, aquele supervisor, aquele chefe que muitas vezes pega no pé, incomoda, e a gente vai criando dentro de nós antagonismos, amargura, ressentimentos, e aquilo ali vai minando o nosso interior. E vai nos afastando das pessoas. Porque o pecado é isso. Assim como ele nos afasta de Deus, também nos afasta das pessoas. E aí nós vamos perdendo relacionamentos. Vamos perdendo muitas vezes emprego, vamos perdendo, dilapidando patrimônio. Assim é a consequência do pecado na nossa vida. Como desenvolver o perdão em nós? Para que eu não precise pedir perdão, eu tenho que vigiar praticamente 100% daquilo que sai dos meus lábios. Porque o que sai dos meus lábios é uma semente. E ao semear alguma palavra em alguém, essa semente pode ser boa ou ruim. Então nós temos que aprender a administrar aquilo que sai dos nossos lábios. Significa dizer que nós devemos contar, no mínimo, até 20 antes de muitas vezes abrirmos a boca. A própria palavra nos ensina que o sábio é o que cala, não é o que fala. Então, se nós tivermos que falar algo para alguém, né, nós devemos meditar e refletir naquilo que iremos dizer. E na grande maioria das vezes, os problemas de relacionamentos entre casais, entre famílias, estão ligados à ausência do perdão. Quantos finais de semana nós abrimos mão de estar muitas vezes juntos com todos os nossos familiares por ressentimentos, por amarguras, né? Por alguma palavra mal colocada por alguém ou por uma atitude de alguém. O que nós perdemos com tudo isso? Nós perdemos vida. Né? Nós deixamos de viver em harmonia, em sociedade, em família, por causa do orgulho, muitas vezes. E essas perdas, elas vão gerando uma predisposição de pessoas contra pessoas. Eu me atrevo a falar sobre o perdão também num fato muito triste que aconteceu na minha vida. Quem lembra aqui, quem conheceu o irmão Mário? Irmão Mário, lá do Florido, né, na época. O irmão Mário, lá pelo ano de 2002, mais ou menos, ele participou de um encontro, a igreja fazia, a luterana fazia, e o Mário trabalhava, lá na Parada 111, lá em Glorinha. E foi o meu primeiro encontro na luterana. E nesse encontro, o Mário estava lá trabalhando. Né? E ele foi a pessoa que Deus usou para ministrar minha vida naquele dia. Eu recém estava caminhando na igreja e, em um determinado momento, o irmão Mário chega para mim e diz: eu matei o teu filho. Fui eu que matei o teu filho. O nome do assassino não é Mário, mas ele entrou na brecha pelo assassino do meu filho. E eu quero te pedir perdão hoje por ter matado o teu filho. Olha, não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós, mas é necessário, é fundamental que a gente se esvazie de ódio, de rancor, de ressentimentos dentro de nós, porque senão nós nos afastamos de Deus. O nosso louvor não chega, a nossa oração não passa, o teto fica de bronze, né? E a gente não consegue ter vida com Deus, por causa dos ressentimentos. E eu lembro-me, eu não entendi no primeiro momento, eu atribuí ao fato que ele realmente era
o assassino do meu filho, e eu rolei com ele no chão, eu soqueava ele, eu berrava, eu dava grito, né? Como se ele realmente fosse o assassino do meu filho. E aí eu entendi quando ele falou, não, eu estou tomando o lugar do assassino do teu filho para te pedir perdão por ele. Ou seja, ele estava tomando o lugar daquele que havia destruído parte da minha vida, destruído minha família e tirado o meu horizonte de vida na frente. Porque não existe nada mais importante, nada, para qualquer homem do que a família que ele constitui. Ele faz tudo por aquela família, ele luta, ele vai atrás, a esposa tem o seu valor, com certeza, ela educa, ela cuida da casa, mas o homem, na maioria das vezes, sem nenhum machismo, ele torna-se o provedor. Então, quando a família escapa das mãos, seja através de uma separação, seja através de qualquer outra situação, é como se o mundo tivesse se aberto e ele tivesse sido tragado. Terrível. E a perda de um filho é terrível, porque é uma parte tua que é arrancada de você. É uma parte que é tirada de você. E algo que você lutou, que você batalhou, que você criou, que você perdeu noites de sonos, aquilo não existe mais. Né? Terrível. E perdoar o assassino do meu filho foi, na verdade, a abertura para uma nova vida. Porque a partir daquele tempo, a partir daquele momento, eu comecei a ter vida com Deus. Eu comecei a entender muitas coisas, mas o que havia dentro de mim se esvaziou e começou a mudar. Eu não sei como é que você está hoje aqui nesse lugar. Eu não sei o que você traz dentro de você. Mas eu creio que não há mais tempo para nós perdermos tempos com micuinha, com coisinhas, né, que não mais edificam, que não trazem nenhum mérito para nós, e a gente se desvencilhar disso e jogar literalmente no mar do esquecimento. É fácil? Não. Mas o perdão é um exercício. O perdão é uma prática que nós temos que desenvolver. Porque o Senhor Jesus nos deu a maior demonstração do que é o perdão para nós. Ele praticou isso. E ele praticou isso no último instante da sua vida. Quando ele veio sobre a terra, antes de ressuscitar. Né? Quando ele diz o quê? Pai, perdoai a eles não sabem o que fazem. A ignorância do ser humano em desconhecer a palavra, a intimidade, a vida com o Senhor, nos afasta de Deus também. E nos leva a cometer coisas que depois nós nos arrependemos. Então ele estava ali dizendo para o próprio Pai, para o Senhor Deus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E, gente, ele havia sido colocado uma lança nele, ele havia sido cuspido, ele havia sido humilhado, haviam colocado uma coroa de espinho no rosto dele, sobre a cabeça. Ele tinha todos os motivos para odiar aquelas pessoas que estavam fazendo isso para ele. Mas ele diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque havia um plano para tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali era previsto pelo Pai de acontecer. Quando o Senhor Jesus diz ali no momento que ele está orando, se tu quiseres, afasta de mim esse cálice. Se tu quiseres, não deixa eu passar por isso. Mas era um propósito, um plano que precisava acontecer para que nós hoje sejamos chamados filhos de Deus. Ele precisava cumprir o plano e o propósito de nos reconciliar com o Pai. Ele precisava, naquela cruz, levar sobre ele toda a multidão dos nossos pecados. Era o propósito, era o plano.
E saber hoje, entre nós, que alguém deu a vida por nós é algo imensurável. Não dá como você, não tem como você aquilatar. Saber que alguém deu uma vida por ti, para que hoje tu tenha vida. Saber que alguém deu uma vida por ti, para que hoje você faça parte de uma família, da família de Deus, onde você é cuidado, mesmo muitas vezes sem entender, né? Porque a palavra diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Então Ele está te guardando o tempo todo. Ele te protege, Ele te cuida. Mesmo a gente errando. Mesmo a nossa natureza carnal pecando. Mas se eu pequei, eu tenho que ter consciência e, principalmente, arrependimento para o pedido de perdão. Sem arrependimento não tem como haver perdão. Porque senão nós estaremos manipulando o perdão. Peca perdão, peca perdão, peca perdão. Cada uma situaçãozinha, mas ele perdoa 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Isso é manipular o perdão. Então eu quero dividir com vocês também uma outra situação. Me permitam sentar, que já começou a incomodar. Uma outra situação muito clara do exercício do perdão. Se você já viu, se você já leu, se você conhece a história de José, né? A história de José é um exemplo claríssimo do que é perdoar, para poder realmente viver com os seus familiares, com os seus irmãos. Nós precisamos lembrar um pouquinho que Jacó trabalhou durante 21 anos para ter o seu amor como esposa, que era Raquel. Ele havia sido enganado por Labão, seu tio, e acabou casando com Leia, né? E Leia deu filhos para Jacó. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos ver que a mãe de Jacó, que é a Rebeca, né? Ela ajuda Jacó a mentir para Isaac. E ali Jacó recebe a primogenitura no lugar de Esaú. Então Jacó vai colher isso tudo lá na frente como consequência da atitude dele de enganar o próprio pai. Mas nós vamos vendo ali na história, quando Raquel era estéril, ela não podia ter filhos, e ela clamava para Jacó para dai-me filhos, se não morro, né? E Jacó dizia, mas por acaso sou eu Deus para mudar uma história? E de tanto ela clamar ao Senhor, ela gera José. José nasce, né? E depois eles fogem da presença de Labão, vão embora. E um pouquinho antes, Raquel havia tido Benjamim, né? Nasceu Benjamim, que eram os dois filhos de Jacó e Raquel. Mas aí, quando eles fogem de Labão, ela leva os ídolos de Labão junto, do pai dela, e esconde, né? E o pai vai atrás, tentando localizá-los, encontra, e Jacó diz, olha, se tu encontrares alguma coisa dos teus ídolos aqui, essa pessoa vai morrer. Então, ele colocou essa frase no ar, sem imaginar, em algum momento, quem teria sido a pessoa que teria roubado os ídolos de Labão. E essa pessoa foi Raquel. E aí, quando ela esconde, ela senta sobre aquilo ali, esconde os ídolos do pai. Quando o pai chega, ela diz, ó, pai, eu estou nos meus dias. O pai vai embora. Né? Ou seja, ela mentiu. Além de ter se apropriado dos ídolos do pai, ela mentiu para o pai dela. Coincidência ou não, pelo fato dela ter ficado sob os ídolos, né, depois ela morre. Depois da morte de Benjamim, ela morre. E José foi sendo criado como o menino dos olhos de Jacó. E com 16, 17 anos, Jacó dá uma capa para ele. E essa capa significava autoridade.
Jacó tinha outros irmãos por parte de Leia. Ele, como José tinha outros irmãos por parte de Leia, esses irmãos começaram a desenvolver um ciúme sobre ele. E resolveram matar José. E no último instante, eles prenderam José num poço e acabaram vendendo José como escravo por um mercador. Como nós conhecemos a história, nós sabemos depois que José, na cadeia, depois de ter sido acusado de intentar contra a esposa de Potifar, ele fica 12 anos preso e lá ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, do faraó, porque ele havia sido levado para o Egito. E o sonho que ele havia interpretado se realizou. E o copeiro é posto em liberdade, volta a servir o faraó, e o faraó tem a visão das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, né? E uma comendo a outra, e ninguém interpretava. E o copeiro, não, ele está... Lá tem um homem assim, assim, que interpretou o meu sonho. Manda buscar. José interpreta, o faraó fica abismado com aquilo ali e resolve definir José como governador do Egito. E aí, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Por isso, uma vaca comia a outra, né? Então, José, usando a sabedoria que Deus deu para ele, começou a armazenar o alimento para os 7 anos de vacas magras, né? E quando bateu a fome alcançou também seus irmãos em Canaã. Seus irmãos ouvem falar que no faraó tem comida, vão para lá. José reconhece os irmãos e começa a fazer umas armadilhas para eles. No final da história, José tinha tido aquele sonho onde as espigas de milho se prostravam diante dele. No final da história, os irmãos se prostram diante dele, quando ele se revela aos irmãos. E aí, você vai ver isso no livro de Gênesis. Aí José coloca a seguinte frase para os irmãos, que vão a ele pedindo perdão. Jacó já havia morrido, e segundo os irmãos, o pai havia pedido para José perdoar os irmãos. E os irmãos se apresentam, se prostram diante de José, se cumpre o sonho de José, né? E a resposta de José aos irmãos: como não perdoar vocês, se o nosso Deus transformou toda a aparência de mal em bênção? Portanto, o poder do perdão também está subentendido numa mudança radical de uma situação que parece ser insolúvel. A história muda. A prática do perdão muda uma história. E nós temos que exercitar isso no nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Capítulo 50. Gênesis capítulo 50, do verso de número 14 até o 21. O subtítulo diz assim: José anima seus irmãos. 14. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, Jacó, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Então aqui eles já estavam demonstrando o medo, o temor que José, agora na condição de governador do Egito, pudesse
puni-los. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, o projeto do Senhor, desde o início da vida de José, passava pelo cuidado e pelo zelo com o próprio povo de Deus, que lá na frente iria passar fome e ia ter necessidade. Então Deus, já sabendo do que seria, do que aconteceria, já predestinou, já preparou José para esse serviço. Ele passou o que passou, né? Foi servo, foi escravo, foi injuriado, foi caluniado, mas ainda assim o ódio, o rancor, a mágoa não progrediu no coração dele, a ponto de ele perdoar os próprios irmãos. Quero te convidar também a nós abrirmos o livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Lucas 23, 33 em diante. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Além dele ter lutado contra a dor, contra o sofrimento, contra todo aquilo que estava sendo impingido a ele, ainda havia aqueles que zombavam e tripudiavam sobre aquele momento. Mas ele sabia o que ele estava fazendo ali, ele tinha consciência para o que ele havia vindo e para o que ele veio fazer, né? Se nós olharmos lá no início, onde Abraão resolve apresentar Isaque, ainda menino, como um sacrifício para o Senhor, e ele toma o menino pela mão e leva em direção à pedra para fazer o sacrifício. Ele coloca Isaque em cima da pedra. O menino pergunta: aonde está o holocausto? E ele fala, Abraão responde: Deus proverá, né? E aí, quando ele vai sacrificar o menino, a voz do Senhor diz: Abraão, não toques no menino. E aparece um cordeirinho e é usado como sacrifício. Naquele momento ali, eu entendo que é a prefiguração do que seria a entrega do Senhor Deus ao Filho por cada um de nós. Então ele, o Senhor Jesus, poderia ter desistido. Ele poderia ter dito: não, isso não é para mim, eu não aguento, eu vim a este mundo, eu desci do trono, mas eu não quero passar por isso. Ele podia ter tido esse motivo. Mas também precisava se cumprir a profecia que está em Gênesis capítulo 3, versículo 11,
onde diz que da herança da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, e a herança da serpente picaria o seu calcanhar. E isso se cumpre naquele momento, quando ele é crucificado, os seus pés são cravados, os pregos, mas era necessário que ele tivesse aquela morte de cruz, porque ele teve que descer ao inferno, pisou na cabeça da serpente lá embaixo e trouxe cativo o cativeiro, e hoje nós somos livres. Nós somos livres, porque a palavra se cumpriu na vida do Senhor Jesus, para que hoje nós sejamos livres. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? A morte não prevalece mais sobre nós. Por quê? Porque a nós é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então nós também seremos ressuscitados com o Senhor no grande dia do Senhor. Essa é a nossa esperança. A morte não terá nenhum mérito sobre a nossa vida. Essa é a promessa, que nós estaremos com Ele. Porque Ele venceu a morte. E por Ele ser mais que vencedor, nós com Ele nos tornamos mais que vencedores. A irmã Cleusa, no início, ministrava sobre... E fugiu. Ministrou aqui no início. Fugiu o que tu falou? Hã? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Realmente nós podemos todas as coisas, mas nós não podemos deixar de esquecer em nenhum momento que nós temos que estar fraco. Se eu bater no meu peito e dizer que eu estou forte, não tem como Ele me fortalecer, porque aí a soberba toma conta de mim. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está dizendo para mim que eu sou fraco. Nele eu posso. Na minha própria força, não. Se eu disser que estou forte, tem alguém que está ouvindo e vai fazer um estrago na minha vida. Então, eu tenho que estar fraco sob o ponto de vista da necessidade de Deus me fortalecer. Certo? Porque se eu declarar que eu posso tudo, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece, eu estou dizendo que eu posso fazer tudo o que eu quiser. E na verdade não é essa a colocação. Nós temos que admitir o tempo todo da nossa necessidade de dependência do Senhor. Nós podemos sim todas as coisas, mas nele, não no nosso braço, não no nosso querer. Amém? Perdão. Uma palavrinha simples, mas que subentende amor também. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, está demonstrando amor. Glórias a Deus. Quem já ouviu falar em Jabes? Jabes. Alguém ouviu falar em Jabes? O livro 1 Crônicas 4:10 tem uma única frase sobre o currículo de Jabes. Diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então significa que o nome Jabes está ligado a dores no parto. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, aí a oração que ele faz, só tem este texto sobre Jabes na Bíblia, mais nada. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E a palavra diz assim: e o Senhor Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A nossa intimidade, a nossa vida com o Senhor
ela não tem que ser feita de pompas, de dogmas, de costumes, de hábitos. É na simplicidade. Deus opera na simplicidade. Deus opera no falar simples, naquilo que tu dizes para Ele em qualquer lugar, não só no teu secreto. Mas Ele quer ter conosco uma intimidade, Ele quer conversar conosco. Ele quer dizer para nós: filho, eu preciso te falar sobre o perdão. Mas antes de você pedir perdão a alguém, você precisa aprender a se perdoar. Nós precisamos desenvolver a prática do perdão na nossa vida primeiro. A consciência daquilo que eu fiz de errado gera um arrependimento em mim e, por sua vez, o pedido de perdão. Então eu preciso perdoar a mim mesmo primeiro. Porque como eu vou perdoar alguém se eu primeiro não me perdoar? Então precisamos aprender a nos perdoar. Quando a gente abençoa alguém, nós esquecemos muitas vezes de nos abençoar também. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Porque eu só posso distribuir, só posso doar algo que eu tenha. Se eu não tiver abençoado, como vou abençoar alguém? A mesma coisa é para o perdão. Como eu vou perdoar alguém se eu não aprender a me perdoar? E o perdão traz vida. O perdão muda histórias. O perdão traz à existência o que não existia. A presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós trabalhamos com dependentes químicos. Todos eles, na sua essência, têm algo em comum. Todos eles. Todos perderam. Todos perderam. Só não perderam a própria vida. Mas ou perderam família, ou dilapidaram patrimônio, ou perderam emprego, relacionamentos, muitas vezes a própria dignidade, princípios de cidadania. Eles perdem quase tudo. Olhe um trabalho, às vezes o pessoal fala, é uma comunidade terapêutica, mas o trabalho de uma comunidade terapêutica é muito mais profundo do que se imagina. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é trazê-los à vida, fazê-los entender que eles precisam se perdoarem, para começar uma mudança na história deles. Não há comunhão entre o santo e o profano. Não há como Deus habitar num corpo que esteja contaminado. Precisa ser limpo, precisa se libertar do pecado, precisa pedir perdão, precisa se apresentar em santidade, como nós louvamos aqui. Essa é a nossa necessidade. Todavia, todos eles, ao chegarem lá, são unânimes em dizer que pediram ajuda para Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles clamaram, eles invocaram. Jeremias 33:13, invoca-me e eu te responderei. Far-te-ei conhecer coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Todos eles invocaram, pediram ajuda para Deus. Imaginem a nossa responsabilidade. Só por um minuto. Imagine esse lugar fosse um lugar de acolhimento de pessoas e todas as pessoas dissessem ali fora que Deus mandou elas para cá. Olha a responsabilidade de vocês como igreja cuidar dessas pessoas. Então pense na nossa responsabilidade em recebermos essas pessoas que pediram ajuda para Deus. Não foi para nós, não foi para um lugar,
Não foi para um pastor, não. Pediram para o Senhor. E aí o portão se abre. Você recebe, você dá o alimento, você dá a roupa, você dá o material de higiene, dá o banho, a caminha e começa a cuidar daquela pessoa. Mas ela, com certeza, dentro dela traz uma gama, uma imensidão de questões não resolvidas. Sentimentos abalados, tudo quanto é jeito. Eu costumo dizer que é uma pastinha de computador para cada situação, para guardar no arquivo e resolver gradativamente. Mas vem tudo na cabeça deles. Muitos não ficam, vão embora. Mas quando eles entram naquele lugar, para nós é o cumprimento da palavra. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes para mim. Amém? E aí nós temos duas dispensas. Uma dispensa em cima e uma dispensa embaixo. Nós passamos alimento para 15 dias para baixo e vamos orando pela dispensa de cima para ser realimentada. E aí a minha oração para o Senhor, cada vez que a dispensa vai esvaziando, eu sempre deixo uma semente. Não dá para comer a semente. Procure exercitar isso. Não coma o último quilo de arroz. Não coma o último quilo de açúcar. Não coma o último quilo de feijão. A multiplicação de 0 é 0. Mas toda multiplicação nasce de alguma coisa. Ah, o que que tem lá? Não, tem um menino que tem ali 5 pães e 2 peixinhos. Toda multiplicação nasce de alguma coisa. Então a gente sempre deixa uma semente. E a minha oração é: Senhor, foi para ti que eles pediram ajuda. Não foi para mim. Portanto, eu já te agradeço, porque eu não vejo essa dispensa com 1 quilo, eu vejo ela cheia. Exercício da fé, confiança e dependência do Senhor. Posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o dono da obra. Né? A palavra nos ensina no livro de Isaías 40 lá, quem descerrou os céus como cortina? Quem na palma da sua mão mediu os mares? Esse é o nosso Deus. Agora, imaginem este nosso Deus que não nos deixa faltar nada, porque somos filhos, querendo ter intimidade com cada um de nós, mas esbarrando na ausência de perdão, esbarrando numa pessoa que está fechada, magoada, né? Agressiva muitas vezes. Pode ter suas razões, mas nada disso vai mudar o que já aconteceu. Mas o amanhã começa hoje. E se ela recomeçar hoje de uma forma correta, o amanhã dela com certeza vai ser diferente. Amém? Queria que vocês pensassem no perdão. É fácil de praticar? Não é. Requer muitas vezes tirar uma casca de nós. Tirar algo muito profundo que está lá grudado contra alguém, contra alguma pessoa, mas está ali. Como tirar aquilo? É como se fosse um inso. E aí o inso, tu tem que deixar o capim bom crescer para tu tirar o inso junto, para depois separar. E dentro da gente, como faz? Muitas vezes o choro. O choro para nós é a limpeza da alma. Perguntar para uma mãe se ela perdoaria o assassino de seu filho, provavelmente ela não perdoaria.
Provavelmente se eu não tivesse me convertido, eu também não teria perdoado o assassino. Mas quando eu entendi essa passagem de José, quando ele perdoa seus irmãos, e ele diz que a especialidade do nosso Deus é transformar toda a aparência de mal em bênção. Quando eu pego essa palavra e aplico na minha vida, eu digo: Senhor, Tu fizeste isso na minha vida. Tu me tiraste literalmente do fundo do poço, da loucura, Tu me tiraste de um charco de lama e me permites que hoje eu possa Te servir. Porque é um privilégio para a gente servir a Deus. Mas nós temos que saber o que agrada a Deus para a gente servi-lo. Nós não podemos ir fazendo a obra de qualquer jeito, achando que estamos fazendo a obra de Deus. Não. O que agrada ao Senhor, que está na palavra dele, é que cuidemos do órfão, da viúva, do necessitado, do mendigo, do andarilho, do dependente químico, do ladrão, da prostituta, dessas pessoas que clamam e precisam de ajuda. É isso que agrada a Deus. Este é o jejum que agrada a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E como que nós vamos ministrar o perdão na vida dessas pessoas se nós não vivermos esse perdão? Amém? Quem tem filhos? Filhos. A grande maioria tem filhos. Quando os nossos filhos crescem, eles se tornam autônomos, eles querem resolver a vida deles do jeito deles. Tipo, eles podem até dizer para nós assim: pai, mãe, vocês já erraram, deixa a gente errar agora. Mas a grande verdade é que ali eles estão cometendo a primeira desobediência. Tudo que nós cometemos de erro lá atrás, nós não queremos que eles cometam agora, mas ainda assim eles querem fazer do jeito deles. Porque nós sabemos aonde nós erramos. Nós sabemos que o nosso primeiro erro foi lá atrás, com o pai e com a mãe. A desobediência dentro de casa. E como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos hoje para que não façam isso? Somente ensinando como Deus gostaria que nós agíssemos. Como Deus gostaria que eles se portassem na condição de filhos. Porque aí a obediência é ao Senhor, não mais a nós. Eles chegam na casa lá e pedem ajuda, dizendo que pediram ajuda para Deus. Eu sempre coloco para eles: vocês podem até me desobedecer, mas por favor não desobedeçam a Deus. Na hora de pensar em ir embora, conversa com o Senhor, vê se Deus está mandando você embora. A grande maioria chuta o pau da barraca e vai embora. Então, quando é para Deus exercitar em nós a sua justiça, a prática correta, a gente foge. A gente vai fazer do nosso jeito. E se nós adotássemos uma prática diferente? Se nós disséssemos para o Senhor: Senhor, doravante eu só vou fazer aquilo que Tu faria no meu lugar. Tem até um filme sobre isso, né? O que faria Jesus nos meus passos? Eu acho que essa tem que ser, em linhas gerais, a nossa forma como cristão de agir. Senhor, o que Tu farias nessa situação? É óbvio, é evidente que Ele vai perdoar. O perdão é a primeira coisa que Ele vai exercitar. Quando aquela mulher adúltera, ela é pega em flagrante adultério, que a palavra fala isso, né? Que ela havia sido pega em adultério, flagrante adultério, então havia uma culpa sobre ela. E a lei de Moisés determinava que ela fosse morta por apedrejamento.
Era a lei. Não havia o que ir contra a lei, como ir. Havia culpa, sim, ela tinha sido pega em flagrante. E a lei era clara. Se a mulher fosse pega em flagrante, em adultério, ela seria morta apedrejada. Aqueles homens pegam a mulher e levam diante do Senhor Jesus para testá-lo, para ver se ele iria contra a lei, para o acusá-lo de blasfemo, de insurgente, de qualquer coisa. E aí ele fica escrevendo no chão, e em determinado momento ele diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. A palavra diz que foram soltando as pedras, e as pessoas sumiram dali. Ele, o Senhor Jesus, não tinha pecado. Ele podia ter jogado a pedra, mas não fez. O que ele disse para a mulher? Vá, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não tem mais nenhum aqui. Muito bem, então vás e não peques mais. Vá, te arrependa e não peques mais. Vá, te arrependa, te perdoe e não peques mais. Então o perdão dele ali estava implícito naquela determinação para ela. Eu te perdoo, vá e não peques mais. Agora, se ele no momento final da vida dele pede ao Pai para perdoar aqueles que o estavam crucificando, imagina o tamanho do coração dele por aquelas pessoas. Amém? Imaginem. Imagina quando você pede perdão a Deus, o que se move no mundo espiritual a teu favor. O coração do Senhor, eu acho que transborda de alegria. Porque o perdão também é a chave para a reconciliação. O perdão é o remédio ou o contraveneno. Amém? Queria te convidar a colocar a tua mão no coração. Se você está com a sua esposa do lado, se você está com sua filha, seu filho, hoje a maior dificuldade que existe no relacionamento entre pais e filhos é os filhos conhecerem a história dos pais. Já sentou com o seu filho na calçada? Já contou sua história para ele? Se você está com a sua esposa, olhe bem nos olhos dela e diga para ela: eu agradeço a Deus pela tua vida na minha vida. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de chamá-la minha esposa. E eu, do fundo do meu coração, se algo eu fiz e te magoou, nesta noite eu te peço perdão, em o nome do Senhor Jesus. Continue com a sua mão no coração. Vamos orar. Senhor Deus, Papai amado, Papai querido, nós te damos graças pela oportunidade, Senhor, de falarmos do teu amor neste dia, Senhor, nesta noite. Obrigado por teres colocado nos meus lábios as tuas palavras. Obrigado por andares nos meus passos. Obrigado, Senhor, por me usares nesta noite, Senhor, para falar do teu amor pelas nossas vidas, Pai. Sabemos o quanto foi doloroso, o quanto doeu no seu coração entregar o teu filho por nós, mas era o propósito, era o plano, Senhor, para que hoje
nós sejamos chamados de filhos benditos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por olhar para cada um de nós e dizer que nós somos os filhos amados, em quem o Senhor se alegra e se compraz. Senhor, que o Teu Espírito Santo conforte e console cada coração neste lugar, Senhor. Que desmanche, jogue por terra todo ressentimento, amargura, ódio, rancor que possa existir no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas nesta noite, Senhor. E que eles possam estar diante de Ti, Senhor, em novidade de vida, em santidade de vida, limpos, lavados, remidos, justificados pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Toma cada um para Ti, são Teus, Pai. Guarda-os para Ti, são Teus, Pai. Aqueles também que não puderam estar aqui, alcança-os, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Senhor. E Pai, nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o nome que está sobre todo nome, Senhor, o nome que um dia toda língua irá confessar e todo joelho se dobrará, Pai. Eu abençoo, Pai, no Teu nome, Senhor Jesus, aos meus irmãos que aqui estão e as minhas irmãs. E eu faço isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Podemos dar um glória a Deus? Oh, glória a Deus. Pastor Ivan. Aleluia. Amém, queridos. Olha só, ouvindo a mensagem, eu sei que há muitas coisas que acontecem na nossa vida, e muitas vezes fica lá no fundo do coração, tantos anos e anos. Tem alguma coisa ainda que te machuca, te fere? Existe alguma coisa ainda que te fere por causa de relacionamentos lá do passado? Hoje é o dia que o Senhor quer te purificar, porque Ele é Deus. Fique de em pé, você. Se você ainda recebeu essa mensagem, serviu para mim, serviu para você, eu quero te convidar, com uma atitude de fé. O Senhor está aqui e Ele te convida a dar um passo de fé e de mãos dadas com o Senhor liberar do teu coração. Eu sei que já foi orado, mas eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui, estar orando por você. Quer convidar o louvor? Pastor Marcelo vai estar impondo a mão sobre você. E o Senhor nessa noite quer ministrar o teu coração. Venha. Saia do seu lugar. Abre o teu coração para o Senhor. É muito forte, perdão é algo muito forte. A condição que nós estamos vivendo hoje é uma condição que são muitas feridas e muitas machucaduras. Pais e filhos, pode chegar mais, pode chegar. Deus. Pode aglutinar aqui à frente, pode vir. Isso, se espalhem aqui em nome de Jesus. Te amo, Deus. Deixa eu te dizer, a tua graça. Quantos aqui já não ouviram todos os dias uma palavra que você não gostou?
Uma palavra que te machucou. Até eu me deitar, Então nessa noite, eu cantarei. feche teus olhos, curve a tua cabeça. De Deus. Começa a dizer: Pai, perdão. E eu quero liberar perdão para essa situação. Te amo, Deus. Uma mágoa, uma saudade. Tua graça nunca falha. Isso. Toca a Deus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Toca a Deus. Desde quando me levanto até eu me Grupo de obreiros deitar, está orando aqui. eu cantarei. Pode orar. A Ore. bondade de Deus. Aleluia, Jesus.